Alguém disse que a fé é como uma escova de dentes. Todo mundo deve ter uma e usá-la com frequência, mas não é recomendável usar a de outra pessoa. Nós podemos cantar sobre a fé dos antigos, mas não podemos exercitar a fé dos nossos pais. Podemos seguir homens e mulheres de fé, mas não teremos sucesso na nossa vida pessoal se vivermos na dependência da fé de outra pessoa. Você está no canal Bendito e hoje nós vamos falar sobre a fé de Gideão e os seus 300 guerreiros. Gideão finalmente parecia estar pronto para cumprir a vontade de Deus, enfrentando os midianitas e livrando o povo de Israel da servidão que já durava 7 anos. E quando os 32.000 homens já estavam acampados junto à fonte de Arode, de onde podiam ver o acampamento dos midianitas, o Senhor disse a Gideão: "Tem gente demais com você. Quando vocês ganharem a batalha, vão dizer que triunfaram por causa da sua própria bravura, da sua estratégia ou pela força do seu exército. Então, vamos fazer o seguinte: diga a todos os que estiverem com muito medo que podem ir embora para casa." Este foi um grande teste para a fé de Gideão. Seu exército de 32.000 homens já era pequeno em relação aos 135.000 dos midianitas. Mas Deus achou que seu pequeno exército era grande demais e ordenou a Gideão que liberasse todos aqueles que estivessem com medo, conforme estava escrito na lei de Moisés. Quando Gideão deu ordem de liberação para os medrosos, com certeza ele esperava que apenas algumas centenas fossem embora. Mas para sua surpresa, ele viu 22.000 homens com medo de lutar, dando as costas e indo embora. Certamente, a visão daquele acampamento enorme do exército inimigo, com 135.000 soldados, deixou aqueles 22.000 soldados israelitas com muito medo. Enfim, o exército de Gideão estava reduzido de 32.000 para 10.000 homens. Mas aí Deus olhou e disse: ainda tem gente demais. Desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Separe os que se ajoelharem para beber água daqueles que beberem água levando-a com a mão à boca. E Gideão fez assim. Quando ele viu que tinha um grupo de 9.700 e outro grupo de 300 homens, pensou que ficaria com o grupo maior. Mas Deus disse: "Com esses 300 homens eu entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros." Há várias conjecturas do porquê Deus deu esse tipo de teste para separar os soldados. A maioria dos comentaristas concordam que talvez fosse porque aqueles que seguravam a água com as mãos e a levavam à boca mostravam ser soldados mais atentos, mantendo os olhos ao redor enquanto bebiam água. Enfim, Gideão estava agora com um exército de 300 homens. Era menos de 1% do seu tamanho original e a proporção era de 400 soldados midianitas para cada soldado israelita. Deus já havia dito 3 vezes a Gideão que daria vitória a Israel e o havia tranquilizado com 3 sinais especiais: o fogo na rocha na hora da refeição do anjo do Senhor, a lã molhada e a lã seca. Depois de toda essa ajuda divina, Gideão deveria estar com a sua fé fortalecida, mas ele não estava. O medo ainda permanecia no seu coração. Então Deus lhe disse que descesse com o seu servo, Pura, até o acampamento dos midianitas para ouvir a conversa deles e se convencer da vitória de uma vez por todas. Gideão e Pura precisaram de coragem para isso, mas eles foram ao acampamento inimigo e ouviram 2 deles conversando. Um deles estava contando um sonho que um pedaço de pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Ora, naquela época, só pessoas muito pobres comiam pão de cevada. A cevada era mais usada para alimentar animais do que para alimentar pessoas. Por isso, o pão de cevada significava uma coisa desprezível.
O outro midianita imediatamente interpretou o sonho. Ele disse que não poderia ser outra coisa senão Deus entregando os midianitas nas mãos de Gideão. Aquele sonho significava que o acampamento dos midianitas seria derrubado por pessoas desprezíveis aos seus olhos. Isso obviamente não foi coincidência. Deus usou essa situação para edificar a fé de Gideão. E funcionou tão bem que tudo que Gideão podia fazer agora era adorar a Deus. O encorajamento que Gideão recebeu foi contagiante. Ele e seus 300 companheiros tiveram a sua fé renovadas no Senhor. Depois ele anunciou um plano de batalha um tanto estranho e fora do convencional. Ele dividiu os 300 homens em 3 grupos. Cada homem levaria em uma das mãos uma trombeta e na outra mão um jarro vazio com uma tocha acesa dentro. Armas completamente estranhas para um combate. Este plano provavelmente veio de um modo muito natural para Gideão, mas com certeza incitado pelo Espírito do Senhor que estava sobre ele. E então, pouco depois da meia-noite, as 3 companhias tocaram as trombetas e quebraram os cântaros e gritaram: "Pelo Senhor e por Gideão!" Os soldados midianitas acordaram com uma explosão de barulho, luz e movimento vindo de todas as direções. Não é de admirar que eles pensassem que estavam sendo atacados por um exército muito maior que o deles. Talvez os midianitas não soubessem quem era Deus, mas sabiam que havia um homem de Deus chamado Gideão. A primeira fase da batalha não foi entre Israel e os midianitas, mas eles mesmos lutaram entre si e começaram a matar uns aos outros. Muitos conseguiram fugir, mas os israelitas das tribos de Naftali, Aser e de Manassés foram convocados para perseguir os midianitas fujões. Depois Gideão enviou mensageiros aos homens de Efraim para que eles detivessem os midianitas que haviam fugido também naquela direção. O fato de Gideão pedir ajuda a outras tribos não foi incredulidade da parte dele. Deus tinha começado a obra com um pequeno grupo de soldados e agora Gideão queria que outros se envolvessem nessa obra. Deus abençoou o esforço do povo de Efraim e eles também tiveram vitória sobre os inimigos. E eu gostaria de encerrar essa reflexão com você dizendo o seguinte: se você não puder ser um Gideão, seja pelo menos um dos 300. E amanhã nós vamos ver Gideão enfrentando uma sucessão de acontecimentos. Cada um desses acontecimentos apresentou um novo desafio para Gideão e ele respondeu a cada um de maneira diferente. Você confere um por um aqui comigo no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.